Então, reparem bem, o nosso trabalho é vinculado ao conteúdo de proporção. Vamos só relembrar. O que vem a ser uma proporção? Proporção é a igualdade entre duas razões. E como sabemos, razão, ela é a divisão, ela é a fração entre dois elementos. A proporção ela vai ter 4 elementos, em que existem os extremos e os meios. As pontas são os extremos e quem está no centro são os meios. E a parte mais importante, a teoria que fala o quê? O produto entre os extremos é sempre igual ao produto entre os meios. Ou seja, a proporção ela me dá a condição de multiplicar os elementos cruzados e quando eu faço isso, eu determino um valor qualquer de qualquer elemento. Ok? Nós vimos isso na sexta-feira passada. Então, vamos dar continuidade aqui. Agora com você, página 39, questão de número 1. Fátima foi ao supermercado e comprou 2 abacaxis por R$10. Quanto ela gastaria se tivesse comprado 8 desses abacaxis? Então, no seu livrinho tem uma tabelinha montada, se você ver. Fala o seguinte: 2 abacaxis, R$10, 8 abacaxis, X. Quero descobrir. Tem 2 formas. Uma delas é, se 2 abacaxis custam R$10, quanto custaria apenas um abacaxi? Seria 5, porque 5 mais 5, 10. Então, um abacaxi ficaria R$5. Então, 8 abacaxis, 5 vezes 8, 40. Uma das formas. A outra forma é usar a proporção. Olha bem, 2 está para 10, quer dizer, 2 abacaxis custam R$10, assim como 8 abacaxis custariam um X, que eu não sei. Multiplicando o cruzado, ficaria então 2x igual a 80, x igual a 80 sobre 2, x igual a 40. Ou seja, Fátima gastaria então R$40 comprando 8 abacaxis. Ok? Segunda questão. Qual deve ser o valor de t para que os números 10, 2t, 35 e 4t mais 33 formem nessa ordem uma proporção? Então, reparem que, se é uma proporção, então, 10 sobre 2t será igual a 35 sobre 4t mais 33. Eu montei a minha situação problema. Tem várias formas. Ele simplificou antes, mas se você não quiser, você pode fazer o quê? Eu posso agora multiplicar os elementos cruzados. Quer dizer o que com isso? Que o 10, ele multiplica o 4t mais 33 e o 2t multiplicaria o 35. Então, ficaria o que para você? 10 que multiplica 4t mais 33 igual a 35 vezes 2t. É uma equação, primeiro grau. Vou eliminar o parênteses. Ficaria, então, 40t mais 330 é igual a 70t. Vamos organizar a nossa equação. Entra para um lado, número para o outro, correto? Então, 40t menos 30t, menos 70t, quer dizer, é igual a menos 330. 40t menos 70t daria menos 30t. Menos 30t igual a menos 330. T igual a menos 330 sobre menos 30. Menos e menos dá mais. 330 por 30, dividindo aí, acharíamos 11. Então, quer dizer o quê? T é igual a 11. Outro fator importante. Para você resolver uma proporção, geralmente você vai cair numa equação do primeiro grau. Geralmente. Então, no nosso caso, a solução
de uma proporção é uma equação do primeiro grau. Guarda sempre isso. Ok? Questão de número 3. Calcule o valor de x nas seguintes proporções. 6/8 igual a 9 sobre x. Multiplicando o cruzado, ficaria então o quê? 6x igual a 72, x igual a 72 por 6, x igual a 12. Observe que algumas proporções são muito rápidas, outras são um pouquinho mais demoradas. Letra B. 2x sobre 5 igual a 8 décimos. Então, 2x vezes 10 dá 20x. Igual 5 vezes 8, 40. Então, 20x é igual a 40. X igual a 40 sobre 20. X igual a 2. Letra C. X sobre 3x menos 2 igual a 6 sobre 3. Multiplicando aí, observe que aí o 6, ele multiplica o 3x menos 2 e o 3 multiplica o x. Então, se você quiser fazer pausadamente, pode fazer. Fica então 6 vezes, entre parênteses, 3x menos 2, fecha parênteses, é igual a 3 vezes x. Agora sim, eu vou eliminar o parênteses. Fica então 18x menos 12 igual a 3x. É uma equação, letra para um lado, número para o outro. 18x menos 3x é igual a 12. Então, 15x é igual a 12. X igual a 12 dividido por 15. Observem que 12 por 15 não dá uma divisão exata. Então, simplifique o seu resultado. O que foi feito? Divide-se o numerador e o denominador por 3. Fica, então, x igual a 4/5. Se você quisesse dividir 4 por 5, você acharia o quê? 0,8. X ficaria igual a 8 décimos. Só que não é obrigatório dividir. Então, x igual a 4 sobre 5. Letra D. Olha a letra D que interessante. 2/5 sobre 4/3 igual a 3/5 sobre x. Observe que tem fração no meio. Então, cuidado. Cuidado. Vou multiplicar cruzado. O 2/5 multiplica o x. Então, ficaria o quê? 2/5 x. Ou 2x sobre 5, tanto faz. Igual. O 4/3 multiplica o 3/5. Então, 4/3 vezes 3/5 daria para você 12/15. 12/15, nós acabamos de ver lá em cima, que vale 4/5. Então, 4/5, ele é o resultado da simplificação de 4/3 vezes 3/5. Aí, de novo, 2x sobre 5 igual a 4 sobre 5. Vou multiplicar cruzado de novo. Ficaria, então, para você 2x vezes 5 dá 10x, igual 5 vezes 4, 20. Então, 10x igual a 20, x igual a 20 sobre 10, x igual a 2. Observem que eu apliquei a regrinha 2 vezes, para determinar o valor de x. Letra E. X menos 5 sobre 3 igual a x menos 1 sobre 5. Ou seja, o 5 vai multiplicar o x menos 5 e o 3 multiplicaria o x menos 1. Então, ficaria 5 vezes x menos 5 igual a 3 vezes x menos 1. Eliminando os parênteses, ficaria, então, 5x menos 25 igual a 3x menos 3. Resolvendo aí nossa equação, 5x menos 3x igual a menos 3 mais 25. Então, 2x igual a 22, x igual a 22 sobre 2, x igual a 11. Então, x igual a 11.
Letra F. Nós temos x menos 2 sobre 3 sobre x menos 1 sobre 2 igual a 1 sobre 2. Observem que o 1 multiplicaria o x menos 1 sobre 2 e o 2 multiplicaria o x menos 2 sobre 3, como está na sua telinha aí. Então, ok? Vamos de novo multiplicar cruzado. Então, o 2 multiplicaria o 2, x menos 2, e o 3 multiplicaria o x menos 1. Então, 2 vezes 2, 4. Então, ficaria 4, que multiplica x menos 2, igual a 3, que multiplicaria x menos 1. Eliminando os parênteses, ficaria 4x menos 4, menos 8, igual a 3x menos 3. Então, 4x menos 3x igual a menos 3 mais 8. Então, x igual a 5 apenas. Então, verifiquem, reparem que algumas proporções são bem rápidas, outras são um pouquinho mais demoradas, tá bom? Questão de número 4. Em uma receita de bolo, são necessários 3 ovos para meio quilo de farinha de trigo. Quantos ovos serão necessários para os 2 quilos? Então, 3 ovos para meio quilo de trigo. Vai ser igual a x ovos para 2 quilos, que eu não sei a quantidade. Multiplicando cruzado, ficaria, então, 0,5x igual a 6. X igual a 6 sobre 0,5. X igual a 12. Então, portanto, para 2 quilos de farinha de trigo, serão necessários 18 ovos. Na página 40, tem um título lá em cima. Proporção contínua. Isso é muito importante. Tá? Sublinhe o título aí, proporção contínua. Ora, quando uma proporção ela recebe o título de proporção contínua? Uma proporção que tem os meios iguais. Então, uma proporção na qual os termos do meio são os mesmos elementos, ela é chamada de proporção contínua. Tá? Proporção contínua. Então, proporção contínua é uma proporção na qual os termos do meio são valores iguais. Continuando. O valor dos meios, os termos do meio, são chamados de média geométrica ou média proporcional dos extremos. Então, proporção contínua é a proporção na qual os termos do meio são iguais. Esses termos recebem o nome de média geométrica ou média proporcional dos extremos. Então, é um cálculozinho matemático rápido. Só que os meios são os mesmos elementos. Então, por exemplo, agora com você, questão número 1. Determine a média geométrica positiva ou média proporcional dos números 18 e 32. Reparem que, para ser proporção, o que nós vimos? Teria que ter 4 elementos. Eu não tinha 4 elementos. Só que eu quero achar a média geométrica. Quer dizer, então, o quê? Que os meios são os mesmos elementos. E como eu quero achar esse meio, o que estabelece? Escreve-se uma letra para esse meio. Geralmente, o que você vai escrever é a letrinha X. Mas se você colocasse A, B, seria a mesma coisa. Então, como é que ficaria a minha proporção? 18,x, x e 32. Então, os termos do meio seriam idênticos. No caso, chamou de quem? De x. Aí, o que é feito? 18 sobre x é igual a x sobre 32. Multiplica-se cruzado. X vezes x daria x elevado a 2, que ele se repetiu 2 vezes. 18 vezes 32 dá 576. Agora, x é um número.
Que número multiplicado por ele mesmo é igual a 576? Como é que você faria isso na matemática, na média geométrica? Reparem que é x ao quadrado. E eu quero saber o valor de x. Então, como é que eu poderia escrever em relação a ela? Você faria x igual a raiz quadrada de 576. Por que raiz quadrada? Porque numa raiz quadrada, você faz o produto entre dois elementos iguais. Isso aí, Antônio. E qual seria a raiz de 576? 24. Então, a média geométrica ela vai usar artifícios na matemática para poder resolver. E qual é esse artifício? A raiz quadrada. Tá? Então, letra B agora. Os extremos são 9 e 16. Como eu quero achar a média geométrica, vou colocar no meio dois elementos iguais, x. Ficaria, então, 9 sobre x igual a x sobre 16. Multiplicando o cruzado, ficaria x vezes x ao quadrado, com 9 vezes 16, 144. Como eu avisei vocês, o que é mais fácil fazer para achar x? X ficaria igual a raiz quadrada de 144. Que número multiplicado por ele mesmo é igual a 144? É o número 12. Vai que nós vimos a raiz quadrada lá atrás, né? Bem lá atrás. Mas é usado aqui na frente também, tá bom? Letra C. Os extremos agora são 20 e 45. Colocando um x nos meios, fica então 20 sobre x igual a x sobre 45. Multiplicando o cruzado, ficaria x vezes x ao quadrado. 20 vezes 45 dá 900. Para achar o valor de x, o que fazer? X é igual a raiz quadrada de 900. Que você fazendo a continha, você acharia 30. Porque 30 vezes 30 é igual a 900. Letra D. Nossos extremos são duas frações. 3/5 e 12/125 avos. Mas é a mesma coisa. Vou colocar x nos meios. Então, 3/5 sobre x igual a x sobre 12/125 avos. Multiplicando o cruzado, x vezes x ao quadrado. 3/5 vezes 12/125 avos, numerador com numerador, denominador com denominador. Ficaria 36/625 avos. X igual, então, a raiz de 36 sobre 625. Se você lembrar, para tirar a raiz de uma fração é simples. Tira separado a raiz do numerador e denominador. A raiz de 36 é 6. A raiz de 625 é 25. Então, x é igual a 6/25 avos. Uma coisinha interessante é, se for o caso, utilizem a regrinha que nós temos lá de trás. Pega a tabelinha que eu passei de raízes, para você usar um pouquinho aqui na frente. Não vai ser muito, mas para você lembrar um pouquinho mais, tá bom? Ok? Segunda questão. Determine o valor de x nas sequências, de modo que o termo central, quer dizer, um meio, seja média geométrica dos outros dois. Então, no caso, o meio tem que ser duplicado. Então, repare na letra A. É 1, x e 25. Mas quem aí é o meio? Não, x. Então, o x tem que ser o quê? Duplicado, porque eu quero saber a média geométrica. Então, o certo seria o quê? 1,x, x e 25. Organizando, 1 sobre x igual a x sobre 25. Então, ficaria x elevado ao quadrado igual a 25. X igual a raiz de 25, x igual a 5. Letra B. Olha que interessante, Antônio. Olha que interessante a letra B, Antônio. 7, 35 e x. Quem é o termo do meio aí, gente? É 35. Então, é ele que vai ser duplicado. Que, como eu quero média geométrica, o termo central, o termo do meio, ele sempre será o quê? Duplicado. Então, é como se tivesse o quê?
7, 35, 35 e x. Aí, organizando, 7 sobre 35 igual a 35 sobre x. Multiplicando cruzado, ficaria 7x igual a 1.225. X igual a 1.225 sobre 7. X igual a 175. Letra C. Nossa sequência é x, 40 e 16. Quem aí é o termo do meio? É o 40. Então, é o 40 que faz o quê? Duplicado. Então, nossa sequência correta seria o quê? X, 40, 40 e 16. Resolvendo, x sobre 40 igual a 40 sobre 16. Multiplicando o cruzado, 16x igual a 1.600. X igual a 1.600 sobre 16. X ficaria igual a 100. Questão número 3. Qual deve ser a medida do lado de um quadrado cuja área é equivalente à de um retângulo, cuja base mede 18 centímetros e a altura mede 8 centímetros? O que são áreas equivalentes? São áreas que possuem o mesmo valor. Então, duas figuras possuem áreas equivalentes quando as áreas têm o mesmo valor. E aí ele fala o quê? Que a área de um retângulo é equivalente à área de um quadrado. Quer dizer, eles são valores iguais. Mas a pergunta que eu faço a você é a seguinte: como é que se acha a área de um retângulo? É base vezes a altura. No caso, seria o quê? 18 vezes 8, daria 144 centímetros quadrados. Como é que se acha a área de um quadrado? A área de um quadrado é lado vezes lado ou lado elevado ao quadrado. Como as áreas são equivalentes, eu posso afirmar o quê? A área do retângulo é igual à área do quadrado. Ou seja, L ao quadrado é igual a 144. Como vou achar L? L, então, seria igual a raiz de 144. L igual a 12 centímetros. Ou seja, o nosso quadrado tem lado 12 centímetros. Para se trabalhar a página 42, eu tenho que trabalhar com duas propriedades de proporção. Duas propriedades. Tá? Quero que você pegue o seu livrinho aí, sublinhe na página 41 e depois na página 42. A primeira propriedade de proporção, a primeira delas, fala o seguinte: em toda proporção, a soma ou diferença dos dois primeiros termos está para o segundo, tá? Está para a diferença entre o segundo ou termos. Olha bem, então, repetindo. Em toda proporção, a soma ou diferença dos dois primeiros termos está para o segundo. Assim como a soma ou diferença dos dois últimos termos está para o último termo. Ou seja, olha no seu livrinho aí. Vou dar um exemplo. AB e CD. Então, A mais ou menos B sobre B igual a C mais ou menos D sobre D. Então, eu posso somar ou subtrair os elementos. Isso é uma regrinha que ela te ajuda um pouco. Você vai entender melhor na fase de fazer exercícios. E a segunda propriedade, está na página 42, fala o quê? Em toda proporção, a soma ou a diferença dos antecedentes está para a soma ou a diferença dos consequentes, assim como cada antecedente está para cada consequente. Então, A está para B, assim como C está para D. Ou seja, A mais ou menos C e B mais ou menos D. Então, guarda essa regrinha, porque amanhã a gente vai trabalhar em cima delas, tá bom?